curvas algébricas e o segundo de permutações. Então, vamos começar pelo primeiro. Eu escolhi algumas curvas algébricas lá no computador e vamos dar uma olhada a essas curvas algébricas. A primeira que eu quero mostrar é a seguinte. Bom, é uma equação bastante complicada, né, de grau 8. Foi descoberta pouco tempo atrás, algum matemático que mandou isso como um presente para a namorada dele. Esta aqui é a curva. Então, nós vamos estudar esta curva e os pontos singulares. Na verdade, essa curva é um pouco complicada, tem uma versão mais simples, que está aqui. Outro coração. Então, o primeiro exercício seria o seguinte. Tem aqui a equação. x2 mais y2 menos 1 cubo menos menos 1 cubo menos x2y cubo igual a zero. Então, a primeira pergunta é calcular. Bom, obviamente, né, na figura, obviamente, tem dois pontos singulares. Né? Tem um ponto singular aqui e um ponto singular aqui. Então, a primeira pergunta seria achar as coordenadas dos pontos singulares. Onde estão esses pontos singulares? Alguém vai no quadro para fazer o exercício? Quem vai no quadro? Quer ir? Você vai? Então, temos a equação. A figura mostra que tem dois pontos singulares. E o problema é onde estão. Tá bom? Você vai? Então, o que você vai fazer? Eu tenho que olhar onde as derivadas parciais. Exatamente. Então, você vai, primeira coisa, calcular as derivadas parciais. Né? Três vezes esse é um 2 ou um alfa? Um 2, ok. Vezes 2x menos... Ok. Ok? Então, ele calculou a derivada parcial com respeito a x. Agora vamos calcular a derivada parcial com respeito a y. Né?
Então, 3 vezes x2 mais y2 menos 1 vezes a derivada de y2 Isso. menos 3y2, não? Isso. 2 x2. Ok. Então, ele calculou a derivada parcial com respeito a y. Então, os pontos críticos da curva, na verdade, são as soluções de quê? Os pontos críticos são soluções de quantas equações? 3. 3 equações. Essa. Tá certo? Agora, em geral, dadas 3 equações, no plano, não tem solução comum, né? São 3 curvas. A curva P, a curva dp de x, a curva dp de y. As 3 equações, em geral, não têm solução comum, que significa o quê? Que, em geral, uma curva algébrica não tem pontos críticos, não tem pontos singulares. Mas, nesse caso particular, dá para ver que o coração tem um ponto singular aqui e outro ponto singular aqui. Então, tem que ser que estas 3 equações, por algum milagre, eles têm soluções comuns, que vamos achar. Então, como vamos achar as soluções? Vou olhar esse aqui primeiro. Tá bom? Aí primeiro, ou x é igual a 0, ou é só. Claro, né? Então, vamos... Primeira possibilidade, né, seria que x igual a 0. Então, se x igual a 0, as nossas 3 equações vão se tornar uma equação y, né? E... Acho que a melhor é a da curva. eu concordo. Né? Então, quando x igual a 0, a equação vira xy2. É exato. Não, x igual a 0, Não, x é igual a 0. ainda mais simples, né? Mais simples. y2 igual a 1. Então, e também uma solução da terceira, tem que verificar que a terceira equação também é solução. Quando x igual a 0, temos funciona? Todo mundo concorda? Acontece que, por algum milagre, um milagre que claramente eu escolhi os coeficientes do polinômio de tal forma que seja um milagre, né? Acontece que temos pelo menos 2 pontos singulares, que são 0, 1 e 0 menos 1. Então, o nosso coração tem pelo menos 2 pontos singulares. 0, 1 aqui e 0 menos 1 aqui. Ok? Agora, talvez tenha mais. Sim. Então, vamos supor agora que x não é 0. E o propósito seria mostrar que não tem solução comum com x não zero, porque, obviamente, esse coração é muito regular, né? Fora dos 2 pontos singulares. Né? Bom, talvez tenham pontos singulares complexos, que não dá para ver na tela. Né? Talvez tenham pontos singulares imaginários conjugados que não estão na tela. Tá bom? Então, vamos. Tá, vou pegar essa equação. Tá bom. Esse cara aqui é 0. Então, Dá x2 com 3 igual a 3. certo. Certo? Perfeito. Vou jogar na primeira equação. Ótimo. Colocar isso aqui mesmo. Certo? Aí aqui vai ficar só um fator 2. Menos 2 vezes y3. Uhum. Aí y3 é 3 vezes y, só que 23. Ótimo. Tá,
Se o primeiro fator for igual a zero, Isso. Aí, dessa ou dessa, você vai ter que x ou y igual a zero. Teria que olhar o caso y igual a zero. todo mundo concorda? Então, x2 mais y2 menos 1 não pode ser igual a zero, não? Se isso aqui fosse igual a zero, então y. Ou x seria igual a zero, o x eu já fiz. O Então, y. teria que ser zero. E a gente voltaria na mesma solução. Ok. Certo? Então, esse cara aqui vai ser igual a zero. Certo? Agora usa A a primeira equação de primeira equação de novo, não? Que dá... Uhum. X igual a zero, não sei. a gente não considerou. Então, a gente tem essa igualdade. Por que você não pegou o cubo dessa equação? Isso que você fez, né? O que é isso? Não, Foi sim. não, você enganou, não? Isso aqui, 27x. Mas eu coloquei o x ao quadrado em evidência. Aqui dá 27x à sexta, certo? Não entendo. Isso dá 27x X à sexta à sexta. menos igual a x2 y cubo. Aí eu dividi por x ao quadrado. Então, y. Porque tem o x ao concordo, quadrado concordo, aqui. concordo. Uhum. Tá bom? Então a gente chegou nisso aqui. Uhum. Isso aqui também é verdade. Aí a Uhum. primeira equação já não serve mais para nada. Porque eu chegar em zero igual a zero. Aí tem que olhar uma dessas duas igualdades. Talvez a última, não? Sim, sim. Então isso aqui é igual a 3x2. Aí o x2 é diferente de zero. Aham. Eu chego nisso aqui. Certo? Então y é igual a zero X igual a zero. ou esses dois caras são iguais. Então se y é zero, eu posso voltar nessa equação aqui. Aí é fácil de ver que vai dar uma raiz completa. Certo? Tá bom? Então y é diferente disso. Eu chego nisso aqui. 18x2 igual a y. E eu tenho essa outra aqui. 27x4 igual a y. Acabou. Eu posso pegar esse aqui e levar ao cubo. Todo mundo concorda? Bom, obrigado. Ele fez manipulações das equações, achou dois pontos singulares e mostrou que não tem mais. Agora, como que eu poderia fazer com um computador, sem esforço? Ele trabalhou, né? Se eu quisesse trabalhar menos que ele, eu posso pedir ao computador, né? Vamos ver. Eu vou escolher o polinômio aqui. Eu vou chamar, digamos, de P. P, o nosso polinômio. Vou chamar Px a derivada de P com respeito a x. Isso que ele fez, a mesma conta que ele fez. Aqui, a derivada de P com respeito
a y, está aqui. E agora, eu estou querendo mostrar que Px, Py só tem como solução comum os dois pontos singulares que nós achamos. Né? Então, como que eu posso fazer? Eu vou usar o resultante. Né? Já expliquei para vocês que, dados dois polinômios de duas variáveis x e y, o resultante dos dois vai me dar as coordenadas das interseções. Então, vamos calcular resultante de P e Px com respeito à variável y. Aqui está. O resultado é um polinômio em x, cujas raízes são as coordenadas x da interseção das duas equações. Da mesma maneira, eu posso calcular a mesma coisa usando Py da outro polinômio. Eu vou chamar de Q1 e Q2. Agora, o meu problema é saber se Q1 e Q2 têm uma raiz em x comum. Porque estou procurando uma raiz comum aos três polinômios. Então, eu vou calcular a resultante de Q1 e Q2, que são polinômios em x agora. Sai isto? Zero. O que quer dizer isto? Eles têm ponto crítico. Não? Agora, eu quero saber se eles têm um ponto crítico fora do x igual a zero. Então, vou dividir por x potência 6. Simplifico. Vou dividir por x potência 8. E Q1 Alguém pode me ajudar? Não entendo porque Q1 e Q2 tem resultante zero. Nós achamos uma... x igual a... X igual mais menos 1, arriba à esquerda. Se você pegar x igual mais menos 1 e y igual a 0, São soluções comuns? Acho que eu escrevi ao contrário. O y tem que ser... O y que pode ser 0. Isso. X igual a 0. Não entendo, porque os pontos críticos são quando x igual a 0, não? Você mostrou que você achou outra solução?
x igual ao quê? Mais ou menos 1? Y igual ao quê? Eu acho que resolve as três equações. Y igual ao quê? Bah, não satisfaz isto, não? Y igual a 0. Vamos ver. Tem razão. Aham. Agora eu não entendo. O ponto 1, 0 é um ponto crítico. Não parece crítico, não? Será que os eixos não estão trocados? Eu vou colocar os eixos, não? Se aproximar do eixo X. Na verdade, a gente está olhando para a conversação pessoal, o domínio. A gente está olhando o domínio. Está olhando a imagem. 1, 0? Então, o computador está dizendo que esse ponto aqui é crítico. Quem vai acreditar isto, não? Mas nada impede do derivado ser zero ali, né? Pode Como? ser o derivado ser zero ali e depois continue. Ou não? Pode ser. Pessoal, pode ser tranquilo. Então, a conclusão é que temos dois pontos singulares a mais. É isso? Temos os dois bicos do coração e o ponto menos 1, 0, mais 1, 0. Bom, vamos acreditar o computador, não? Tá bom? Agora, pergunta. Vamos estudar o coração na vizinhança dos pontos singulares. Eu achava que só tinha 2, agora tem 4, né? Então, em vez de ter 2 exercícios, tem 4 exercícios. Quem vai no quadro para fazer o estudo local do desenvolvimento de Newton na vizinhança de cada ponto singular? Você quer ir? Vai? Então, vamos começar pelo primeiro ponto, talvez este. E quero entender o comportamento local do coração nessa vizinhança. Só uma observação. Tá bom. Porque o senhor está estranhando aqui não ser ponto singular, e por conta que tem uma suavidade aqui, mas a gente está olhando para o domínio. Se você olhar, por exemplo, um exemplo simples na reta, x3, se você olhar a reta no domínio, parece que não tem ponto singular nenhum, mas na verdade no zero tem um ponto singular. Tá bom, temos 4 pontos singulares, né? 2 óbvios e um menos óbvio. Então vamos começar pelo óbvio, não? Você poderia entender a série de Newton nessa vizinhança?
qual é o polígono de Newton nesse ponto. Então, esse ponto é 0, 1. Eu vou ter que fazer aquela tabela. Aquela tabela. Agora, toma cuidado. Não estamos no ponto 0, 0. Estamos no ponto 0, 1. Então, temos primeiro que fazer uma troca de coordenada para levar o ponto de interesse, esse ponto aqui, tem que ser transladado para chegar no ponto 0, 0. Tá bom? Temos que fazer uma troca de coordenada. Digamos, como é que vai ser? X igual a x e y bar igual a 1 menos y. Não? Y menos 1. Tá bom? Então, x bar igual a x e y bar igual a y menos 1. E nestas novas coordenadas vamos ter que calcular o polígono de Newton. Tá certo? Menos x2 ok. Agora, normalmente, vamos checar que está tudo indo bem. Normalmente, esta aqui deve ser igual a 0 quando x bar e y bar são zeros. Funciona? Tá bom? Então, qual é o polígono de Newton? Vou ter que desenvolver para. É. Talvez possa ajudar você com o computador, né? Então, nosso polinômio P. Vale 0 agora. P. Ok, então o que você fez? Você trocou x por x1, digamos, e trocou y por y1 mais 1. Aqui está. Tem na tela. Eu fiz o. Então, o que vai ser o polígono de Newton? Bom, é bastante. É melhor não escrever. Né? Só desenhar o polígono de Newton. Aqui seja melhor. Perto da tela. Vem por aqui. Você pode fazer o desenho agora. Então, eu posso ler para vocês. Né? Tem um termo x1 quadrado. Faz o desenho do polígono. Tem um x1 quadrado. Um x1 potência 6. x1 quadrado y1. x1 quadrado y1.
quadrado y1, x1 potência 4y1, x1 quadrado y2, x1 potência 4y1 quadrado, X1, 4, 2, 4, y1 cubo, dois, 3, y4, 2, 4, Y, como é? y potência 4, x1 quadrado, y1 quadrado, 2, 4. Y potência 5, y potência 6. Ok. Então, como que o polígono de Newton é ok. Agora, se eu quisesse conhecer só o lado inferior do polígono de Newton, os termos dominantes, né? Era bastante fácil fazer isso sem contas, né? Só os termos dominantes eram x1 quadrado e y cubo, termos maiores, né? E não precisa do computador para fazer isso, né? Tá bom? Então, como vai ser o algoritmo de Newton? Eu tenho que achar a solução disso, Uhum. que é y ao cubo. Lá eu não lembro do final. O y cubo vem com coeficiente 8. E o x quadrado. E o x quadrado com menos 1. X potência. A x bar dos 2 terços, 1 meio. Aí que eu vou ter que fazer. Vamos checar se parece razoável. Concorda? Concorda com a figura? Como é que é o gráfico de x potência 2 terços? Se eu olhasse só para números positivos aqui, Uhum. seria uma variável elevado a 1/3. Uhum. Qual é o gráfico da função x potência 2 terços? Um terço primeiro. Eu não lembro a concavidade, se é assim. O que você acha? Acho que é assim. Qual é a derivada na origem? Não tem. Infinita. Então, começa verticalmente. Pelo lado de cá. Não, não, não. Qual é o gráfico da função f de x, x potência 1 terço? Qual é o gráfico da função g de x, x cubo?
Não. A derivada na origem é? Zero. Não parece, não? Na sua figura. Uhum. A derivada zero quer dizer o quê? Derivada zero. A tangente no ponto. Tangente horizontal. Horizontal. Então, o gráfico tem que ter uma tangente horizontal. Não é? Então faz uma figura com uma tangente horizontal. Assim não tem a tangente horizontal? Não, claro que não. Olha, a tangente aqui é assim. Não é muito horizontal, não? Então, eu estou desenhando a concavidade de maneira errada, né? É assim, então. De quê? O gráfico de quê? De x ao cubo? Não. Não é possível. O x quadrado, como que é? X quadrado, assim. É, exatamente. X cubo. Ela tende ao infinito. Aham. Tem uma concavidade aqui, que eu não me lembro se é para baixo ou se para cima. Mas vou colocar ela para cima. Depois ela muda de concavidade e vai para infinito. E na sua figura, a tangente na origem tem que ser horizontal. Alguém pode ajudar? Vai. Exatamente. Tá bom? Então, esse é o gráfico de x cubo. Qual é o gráfico de raiz cúbica? Aqui. Aqui. E potência 2/3, o quadrado disto, o quadrado da raiz cúbica. É? Mas seria igual assim, mas Uhum. Aham. eu não sei se maior. Uhum. Ah, e Mas do outro seria algo assim, né? seria algo como? É, exatamente. Esse é o gráfico de x potência 2/3. Tá bom? E está de acordo com a figura do coração? Como? Próximo. Mais ou menos, né? Porque na minha figura eu tenho a impressão que o coração tem duas derivadas, derivada menos um aqui, derivada mais um aqui. Então, eu tenho uma dúvida, né? E o gráfico dali, ele sobe indefinidamente também, né? Certo, mas de qualquer jeito, o negócio de Newton é um negócio local. Né? Ele não vai dizer nada fora de uma vizinhança. Né? Então, talvez eu vou fazer um zoom para ver se a figura está correta ou não. Em vez de olhar, eu vou fazer de menos... vamos fazer assim, né? Menos 0,1. Ponto 1. E na vizinhança de 1 agora,
1,2. Vamos ver o que acontece. Opa, sumiu. Desculpa. 0,9, 1,1. Ah, é melhor, né? Parece mais lá como isso, né? Se eu quiser um negócio ainda menor, um zoom no coração, ainda melhor. A tangente agora claramente está ficando vertical. Da mesma maneira que aqui a tangente vertical. No meu coração, de grande tamanho, tinha a impressão que as derivadas eram 1 menos 1, mas na verdade uma derivada infinita. Tá bom? Se eu quisesse continuar o processo de Newton, Mudar de nome de variável, uhum, chamava o x2 do novo nome da variável e o y1 seria esse tá bom. mais 1 mais o nome da próxima variável, substituía no polinômio que eu tinha conseguido Então, tá. e fazer o processo. Então, o resultado seria que o y bar seria x bar 2/3 sobre 2 mais alguma coisa pequena. Agora, eu estou com a dúvida nos pontos singulares 0, 1 que nós achamos. Você quer estudar? O que acontece no caso 0, 1? Aquele ponto 0, 1... muito esquisito que nem acredito que seja singular. Hein? Vamos ver. 0,1, se não me engano, né? É isso? Não. 1,0, 1,0, 1,0. Desculpa. Para conhecer isso que a gente acabou de fazer, a gente só olhou para o primeiro termo da expansão da série de equações. Isso é o suficiente para conhecer O comportamento local. É verdade. mas não em termos da concavidade, né? Tudo bem. No erro lá. Um momento. Estou procurando o meu coração. Ah, voltou o coração. Então, x menos 1, y, exatamente. Quer ajuda? Então, P, eu troco x é trocado por 1 mais x1, é isso? E y trocado por y1. Ok? Expand, aqui está. Então, temos tem x cubo, x potência 4, potência 5, potência 6, x quadrado, y1 quadrado, x1 potência 3, y potência 2, 4, 2, 0, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 0, 6. 6. Então, é muito interessante, né? O nosso ponto singular
tem polígono de Newton. Então, Professor, continuando a pergunta dele lá, poderia acontecer de na primeira interação ela não descrever exatamente a curva? poderia, mas não no caso 2, 3. Mas isso é um caso muito interessante, porque temos aqui então, o polinômio dominante, né? Eu tenho que olhar. Então, o 8x1 cubo menos y1 cubo. Contrário. É isso? Contrário. Tem outras raízes cúbicas da unidade, né? Sim, sim. No mundo complexo, é por isso que é bastante interessante. Né? Você tem razão, do ponto de vista real, você tem razão. Mas tem outras soluções. Vamos começar com o primeiro, né? Vamos escolher a solução real. Então, y1, exatamente. y1 igual a 2x. Será que é razoável na figura? É, mais ou menos, né? Então, o que você acha que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando vamos fazer a conta, tudo isso, a conta do algoritmo de Newton. Por que não pensei que esse ponto é singular? Porque não é singular. Por que eu não vi o ponto singular? Porque, na verdade, né, na vizinhança desse ponto, tem um ramo real, não singular, perfeitamente lisa, e tem um ramo singular, complexo, que não dá para ver. Tá certo? A solução que você escreveu aqui, y igual a 2x, vamos continuar, vai dar uma solução perfeita, analítica, tudo isso. Essa curva aqui é uma curva analítica não singular. Agora, as outras soluções que vão sair aqui, usando raízes cúbicas da unidade, as outras soluções vão dar soluções singulares que não dá para ver porque estão no mundo imaginário. Tá bom? Então, vamos tentar continuar essa solução na segunda ordem, né? Vamos fazer o algoritmo de Newton nesse caso. Só que você não usa a mesma notação que eu. Então, como eu não sei como escrever barra no computador. Porque isso era assim, Aham. 2. Então, eu vou chamar 2, né? Então, P1. Eu vou trocar x1 por x2. E o que? Y1 vai ser trocado por 2x1, 2x2 vezes 1 mais y2. É isso? Bom.
Então, quais são os termos dominantes? Eu acho que eu vejo um... Eu fico decepcionado porque eu queria que seja já o caso onde podemos aplicar o teorema de função implícita. Mas, infelizmente, vai precisar mais uma coisa que não vamos fazer, não? Então, com certeza, isso que acontece, não? O nosso coração é um coração esquisito, né? Que tem um ponto singular. É o ponto singular esquisito lá. Né? Um ponto singular imaginário. Né? Tá bom. Obrigado. Então, esse é o coração mais bonito, não? Mas, infelizmente, não é algébrico. Esse é um coração, talvez mais, não sei, romântico, talvez. Agora, acontece que na equação dele, tem um valor absoluto, não? Que por isso que não é algébrico. Tudo bem. Bom, vou dar um resumo, não? Dada uma curva algébrica, para achar os pontos singulares, temos que calcular derivadas parciais com respeito a x, com respeito a y, e achar soluções comuns. P igual a zero, dp de x igual a zero, dp de y igual a zero. Primeira solução usa a resultante, no caso em que temos um computador. Segunda solução, fazer como ele fez, brincar com as fórmulas e achar soluções. Uma vez que temos os pontos singulares, não esquecer de fazer a translação para conseguir a equação na vizinhança do ponto singular e escrever o polígono de Newton para conseguir o primeiro desenvolvimento. Tudo bem. Ok. Agora, vamos mudar de assunto e voltar às permutações. Vamos fazer alguns exercícios sobre as permutações, bastante simples. Vamos começar com o seguinte, né? O número, eu vou fixar um íntero k. O número de permutações que não contém dois, três, k é menor ou igual que k menos 1 potência 2n. Este é o exercício para vocês. Alguém quer tentar? Felipe, você quer tentar? Eu vou dar uma indicação. Dada uma permutação,
e um elemento, então assim isso aqui é I sigma de I. Eu vou dizer que um ponto aqui tem nível K, que tem nível A, se esse ponto é o ponto final de uma sequência crescente maximal, de tamanho A. Tá certo? Só. É bom. Essa é a primeira coisa que a gente percebe, né? Que não conter... Quer dizer, o que significa conter uma permutação 1, 2, 3K? Quer dizer que você contém uma sequência aqui dentro crescente de tamanho K. Certo? Mais ou menos que nem aquele outro problema que a gente fez. Agora, isso aqui tem toda a cara de a gente vai resolver por indução. Né? Uhum. Então, vamos escrever a indução. Vamos pagar esse desenho? Depois a gente faz isso por necessário. Ok. Então, primeiro caso base, acho que nem vou escrever, né? É fácil de ver. Por exemplo, K igual a 1 é super trivial, né? Porque evitar 1 é evitar qualquer permutação, então isso aqui dá 0. Se a gente quiser fazer o caso 2, pelo menos, também não faz mal. Porque a gente já viu que evitar 1, 2 só tem uma possibilidade, né? Que é fazer toda a reversa. E aqui realmente dá 1. Então tudo bem. Os casos base já estão feitos. Vamos fazer só a indução, passo de indução, né? Muito bem. Então vamos assumir válido para N e provar para N mais 1. Então tá bom. Então para N mais 1. Qual seria a afirmação? A afirmação é que tem que ser menor ou igual do que... calma. Vou misturar N com outra coisa, né? Vamos de K mais 1. K mais 1. Então aqui teria que ser K elevado a 2N. É isso que a gente tem que mostrar, né? Tem que ser menor ou igual do que a 2N. Tudo bem. Então vamos fazer a figura. Aqui. Algo assim. E a gente quer evitar uma sequência, uma subsequência aqui dentro, né, de tamanho K mais 1. Crescente. Só crescente. Decrescente não faz problema pra gente. Ok. E aí? Eu aceito a proposta é de pensar no conjunto 1, 2N como sendo a união disjunta de sequências crescentes maximais. Faz sentido? Você tem uma permutação e dentro dela você está procurando todas as sequências, subsequências crescentes maximais. Sequências crescentes maximais. Mas são mais de uma, então são várias sequências crescentes. E vão definir uma partição de 1, 2N. Okay. E por hipótese, cada sequência crescente tem no máximo K menos 1 elementos. Não, eu estava fazendo por caso K mais 1, então tem no máximo K elementos. Tá. Eu não tenho certeza que a indução seja boa ideia. Vamos direto. Então a gente tem união disjunta de sequências crescentes. Isso é uma partição do 1 até N. E aí? E cada sequência crescente tem no máximo K menos 1 elementos. Então, o conjunto 1, 2N tem que ser união disjunta de subconjuntos com K menos 1 elementos. Tudo bem. Então, de quantas maneiras pode ser feito isso? Estou pensando só um caso aqui para entender como é que funciona isso. Por exemplo, a gente poderia ter uma coisa assim, né? Não sei, aqui tem que ser menor que isso. Aqui de tamanho K
K-1. Oi? K-1. K-1, tá. Deixa eu mostrar para o número K, tá bom. Então, de tamanho K-1 aqui, K-1 aqui, K-1 aqui. Esse é um exemplo que evita isso daqui. Tudo bem. Mas a gente não pode trocar de lugar. De quantas maneiras é possível decompor um conjunto com N elementos em subconjuntos disjuntos com K-1 elementos? Não sei. Alguém tem uma ideia? Cada elemento tiene K-1 funciones. Aham. O sea, el cambio tiene K-1, entonces ese elemento va a tener K-1 y ese elemento también va a tener K-1 funciones para poner. Então você está falando assim, o primeiro elemento, o 1, tem K-1 opções. K-1 opções. Solo entendí la pregunta de tá. no veo la conexión todavía entre esa pregunta y lo que se quiere decir. Aham. Pero la pregunta que dices así, tienes 2n y quieres partirlo en K-1 conjuntos. El primer elemento vas a tener K-1 funciones. Cada conjunto tiene tamaño. Exatamente. É tamanho K-1. 2n Seria N dividido por K-1. Quizás eso el número de forma de tomar K-1 de los 2n, luego otros K-1 de los 2n menos K-1 y así, y luego divide para todas las permutaciones para Uhum. dar varias veces. Mas só queremos uma cota, não? Ahora, ¿Ah? eso da una. Isso dá uma cota, não? Eu não peguei. Olha, todo mundo entre 1 e N pertence a uma certa sequência crescente maximal. Tá bom. O tamanho dessa sequência crescente maximal é, no máximo, K-1. Então, todo mundo vem com um número de ordem, não? Na sequência dele. Tá certo? Então, dá uma aplicação de 1, 2N, no 1, 2, K-1. Tá, ótimo. Começamos bem. Agora estou entendendo alguma coisa. Então a gente tem uma aplicação desse cara daqui para um K-1. Esse que dá, cada elemento da 1, 2N está em algum lugar na sequência maximal crescente que contém ele, né? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o K-1. E o número de possibilidades para isso é K-1 potência N. Porque para cada elemento aqui, você pode associar Você está dizendo, tá, é só uma cota superior muito grande, na verdade, você está fazendo aqui. Você está dizendo que para cada elemento aqui está associado alguém ali, você está perguntando de quantas maneiras você pode fazer isso. E esse aqui é só uma cota extremamente grande para isso, tá, tudo bem. Justo. Então já é menor igual que isso. O que a gente quer é isso. Né? Então a gente tem que melhorar um Tem pouquinho. potência 2N, né? Exatamente, 2N. Então tem que melhorar mais alguma coisa só aqui.
Agora, essa informação não é suficiente para caracterizar a permutação. O que falta? Uma vez que você conhece a posição de cada um na sequência dele, de quantas maneiras você pode construir uma permutação que satisfaz essa condição. Você disse assim, dado uma função desse tipo aqui, Aham, então você já sabe a posição de cada elemento na sua sequência. exatamente. Tudo bem. Agora, isso ainda não está associado a uma permutação especificamente. Ainda não, porque você pode... de quantas maneiras você pode colocar uma sequência crescente. Você pode trocar a ordem das sequências crescentes. Exatamente. Tá, então você tem que multiplicar pelas permutações das sequências crescentes aqui. Aham. Então, primeiro tem que saber quantas sequências crescentes tem aqui. Seria um n dividido por k menos 1. Algo assim. Então, eu tenho algum número que ainda não sei onde como botar aqui, mas seria um n dividido por k menos 1. Não sei, fazer isso aqui. Fatorial. Isso aqui seriam as permutações das sequências. E aí, para cada função dessas, eu tenho isso aqui, permutações possíveis, né? Então, o número de permutações é menor do que isso daqui, vezes isso aqui. Tá indo por um bom caminho? Talvez eu devia pegar o teto, não, tá? Eu acho que a ideia, não estou seguro, mas uma ideia. Você, por exemplo, não pode ter mais de k-1 números associados a número 1 na direita. Então, você, en los números que tengan asociado 1, elige orden y quedan como bem ordenados, una cosa así. Entonces, si você tiene una segunda aplicación de 1 a n a 1 a k-1 que asocia, por ejemplo, un número es asociado en la primera asociación, es asociado a 27. Well, puede ser o primero que fue asociado a 27, o puede ser o segundo que fue asociado a 27, o puede ser o tercero que fue asociado a 27. Yo acho que você no puede tener más de k-1 asociados a 27 porque você nunca terminó la secuencia creciente de k. Entonces, con esa segunda asociación, yo acho que você puede reconstruir a sequência, certo? O que eu entendi que você está falando é o seguinte, porque esse fato aqui aumentou esse número, né? A gente encontrou mais permutações porque a gente podia trocar aqui. Você está falando uma coisa que controla, que diminui essa cota daqui, né? Você está falando que não pode ter uma função aqui que todo mundo é mandado no 1, por exemplo. Você teria muita gente mandada no 1, você pode ter no máximo k, você pode ter no máximo isso aqui, gente mandado no 1, né? N sobre k menos 1. Foi isso que você falou. Você não pode ter muita gente mandada no mesmo elemento aqui. Exatamente. Mas aí como é que você controla isso? Você pode fazer na segunda sequência, que você associa qual é os números que foram associados a 1, o primeiro que foi associado a 1 associa a 1 na segunda sequência, o segundo que foi associado a 1 associa a 2 na segunda sequência. E assim, você tem duas sequências e eu acho que com essas duas associações você pode reconstruir a sequência y tienen una sobreposición de un k-1 por un k-1 a secuencias que no acompañan. No estoy seguro. Eu acho que funciona. Mas eu não sei escrever. Se quiser vir escrever. Você quer tentar? Vai. Eu entendi a ideia, mas eu não sei como escrever isso em termos de números. Tá bom, vamos fazer de novo.
primeira aplicação. Que associa um número quantas suposições na sequência maximal. Uhum. E uma segunda aplicação que associa a posição nos conjuntos do nível desta função. Como é? Você tem G restringida f-1 de 1. Esse f-1 de 1 é um conjunto com menos de cada menos 1 elementos. Eu acho que sim, não fiz a prova, mas tenho mais ou menos certeza. Isto está ordenado na sequência no que sea. O conjunto de nível 1 está ordenado aqui, eu restricto a esto e ordem. Sim? Vale a posição dentro deste conjunto. Eu acho que Exato. pero isso eu fiz para um mês, óbvio. Para f-1 é óbvio se você tem quer estar no nível 1, é equivalente a ser esquerdista, direitista, algo desse jeito. Não é a mesma coisa, né? Ah, isso está em nível 1. O primeiro elemento está em nível 1. Well, bueno, como é? Para que o seguinte elemento esté en nivel 1, possam estar todos no nível 1. Eu achava que o G ia ter até N dividido por K menos 1, né? Porque esse G está dizendo em qual das sequências crescentes ele está, né? Só que quantas sequências crescentes tamanho K menos 1 você tem entre N elementos? É N dividido por K menos 1, que era aquilo que eu tinha escrito. Eu achava que a G tinha que mandar de 1 até N dividido por K menos 1, a parte inteira disso. Mas você... Nesta sequência, na sequência óbvia, N, 1, todo el mundo es asociado a 1 por la primera aplicación, solo esta era mentira. Todo el mundo es asociado a 1 y en la segunda aplicación você pode llegar a N, sin que también es mentira de K menos N sobre K menos 1 o lo que sea. Uhum. Así que estoy perdido. Então, de novo, 1, 2n é uma reunião disjunta de sequências crescentes maximais. Cada sequência crescente maximal tem no máximo k-1 elementos. Então, primeira pergunta, dado um conjunto 1, 2n, de quantas maneiras eu posso escrevê-lo como sendo uma união disjunta de conjuntos com k-1 elementos no máximo. Eu digo que k-1 potência n. Todo mundo concorda? Bom. E uma vez que eu escolhi esses conjuntos, ainda não decidi da permutação, porque dentro de cada conjunto a única coisa que eu sei que é uma coisa crescente, né? Então eu tenho que estudar de quantas maneiras eu posso escolher a permutação crescente dentro de cada dos conjuntos.
e que vai dar o outro K-1 potencial N possibilidades. É uma cota, não é só uma cota, não? Complicado? Complicado demais? Bom, vamos fazer uma coisa mais simples então. Pergunta. Seja sigma uma permutação de N objetos. Quantas permutações? Com N mais 1 objetos não contém sigma. Está claro a pergunta? Eu começo com uma permutação com N objetos e eu quero calcular o número de permutações com N mais 1 objetos que não contém sigma. Você vai no quadro? Entendeu a pergunta? Então dá a resposta, por favor. Não tenho ideia, mas. Então. Não sei o que querem que eu faça. Uma dica, não sei. Bom, uma dica seria, em vez de contar quantas permutações não contém sigma, talvez seja mais fácil contar permutações que contêm sigma. Quantas permutações com N mais 1 objetos contém sigma? Sim, eu entendo, mas. Ideias. Então, desses N mais 1 objetos, se a gente quer que contenha sigma, né? N deles tem que estar configurado na posição sigma. E o último que sobrou pode estar em qualquer posição ali. Ah, então. Mas você tem a permutação com o último elemento. Então, mas Então justamente, tem que apagar outro elemento. Sim, tá repetindo. E se você conseguir ter uma cota superior, mas posso repetir se você precisa passar. Esse é o problema, não? Tenho que escolher N desses, então eu escolho, daí coloco e coloco o restante. Qualquer das posições. Falta um. Mas aí estou repetindo. Quem sabe? Repetindo o quê? Se você Olha, conseguir, pode isso. repetir. Por exemplo, eu não sei, vamos fazer que eu tenho que ter 1, 2, 3, aqui N e N mais 1. Então, agora eu tenho N mais 1 elementos, objetos. Então, o que ele falou foi escolher N destes, colocar eles na ordem crescente, daí botar o restante. Por que decrescente? Na ordem crescente. na ordem sigma. Na ordem sigma. Sigma não é a ordem crescente, não, é uma permutação. Sim, mas vamos supor que a permutação é esta. Ah, por exemplo. Tá fazendo um exemplo. Tá bom. Não, é exemplo. Para ver que está repetindo. Tá bom. Então daí, se eu escolho, não sei, os primeiros N objetos, então daí
vou colocar agora o último. Uhum. Então posso colocar aqui, 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 aqui. Tenho N mais 1 opções. Mas se agora eu escolho. Então vamos supor que eu coloco aqui no final. Mas agora eu escolho desde o 2 até N mais 1 e fica 1 e eu coloco na primeira posição, daí eu tenho a mesma posição. Então eu estou repetindo. Talvez estou repetindo N vezes. Quer dizer, se eu pego os 1, 3, lá e coloco 2 aqui. Eu acho que a quantidade de repetições tem que ver com sigma, não com Sim, pode ser que tenha a ver com não sigma. general. Mas Então, nesse caso particular, nesse caso, você pode fazer a conta. Eu tenho que escolher N dos primeiros. Então, tem direção de N mais 1, pegar N, que é igual a N mais 1. Daí, colocar eles. Depois, para colocar o outro, tem N mais 1 opções também. Mas, a gente falou que está repetindo N mais 1 vezes também. Então, para essa, talvez? Não? O objeto que você escolheu, você tem que botar numa posição, não é a posição original dele. Eu acho que você Para você selecionar N objetos N mais 1, é uma coisa que você selecionar um objeto para tirar ele. Né? E aí nessa computação específica que você pegou, os que você não selecionou vão ficar na mesma ordem que estava. Você fala que se eu coloco na posição não original, então não vou repetir. Então daí. não original. Esse. Se você coloca à esquerda de sua opção, o sea, você tira N más 1. N más 1 lo pone en cualquiera de las N más 1 posición. No, tira N no puede ir. Na posição original, não a direita do N más 1. Se você põe N à esquerda da posição original, são todas novas. Agora, tira N menos 1, se você põe na esquerda da posição original, são todas novas. Assim, intuitivamente, eu acho que é N más 1, más N menos 1. Então temos dois conjunturas. Isso? isso seria o quê? O número de... De posições que contém 1, 2, 3, lá. E, Falou que e com sigma diferentes de 1, 2n? O que você acha? talvez. Bom, você fez um exemplo. Pega N e odeia eles como você tem que Aham. odear. Então, pego N, coloco na ordem correta. E agora está faltando o restante. Daí eu posso colocar aqui. E você falou que eu tenho que colocar a esquerda da posição original. Sim, é uma maneira de não repetir. Eu acho que não estou dizendo. Parece que sim. Então, daí teria isso. Desse jeito, segura você não repete nenhum. Sim, não repete. E acho que está cobrindo todo. Sim, acho que sim. Pode ser que seja isso. Acho que sim. Mas neste caso, Não. faço uma apresentação geral. Não, vou tirar aqui eu mesmo. Sim. Pega N, coloca eles, aí vai colocar o restante. Faz. Se N mais 1, coloca onde você quiser. Se N, tá aqui para a esquerda. Se menos 1, aí para lá. Continua. Eu acho, não? Eu acho que se deu certo aí, dá certo.
Convencido? Valeu? Mais ou menos. Você conseguiria fazer uma demonstração formal? Eu estou convencido que não repete. Esse sim. Simplesmente porque é isso. Você não pode ter a mesma pontuação aqui porque você está colocando o enésimo daí para a esquerda. Então não repete. Então, talvez para fazer isso de maneira formal, podemos pensar assim, não? Temos um quadrado e a nossa permutação sigma, na verdade, são pontos, né? N pontos. Ok? Projetando assim, 1, 2, 3, N, e aqui sigma 1, sigma 2, etc. O que quer dizer uma permutação que contém sigma? É só colocar mais um ponto. E o ponto adicional, na verdade, vai ser algum lugar entre I e J. Então, o nosso problema é saber se, colocando mais um ponto aqui, ou mais um ponto em outro lugar, poderia produzir a mesma permutação. É isso, né? E vamos mostrar que nunca acontece, né? Adicionando dois pontos, um ponto aqui ou um ponto aqui, vai produzir permutação diferente. Está claro isso ou não? Por quê? Porque eu acho que vamos supor que esse ponto laranja aqui é o último elemento, o outro objeto. É mais um. Se quiser. Uhum. Daí Olha, quando eu coloquei mais um ponto aqui, você está falando quem é este e qual é a sua permutação, não? uhum, E sigma aí. Se você for... Não, porque são elementos diferentes. Aí. Não sei. Va- En este caso, você está diciendo que só n más 1 cuadrado. exatamente. N más 1 cuadrado. Uhum. Por quê? Olha, temos a permutação sigma 1, 2n. Vou escolher IJ, quaisquer. E eu vou construir outra permutação, digamos, S, 1, 2, n mais 1, em si. Como que é? Sigma de x é igual a x se x é menor que i. E sigma de x menor que j. Sim, a original, né? Sigma x igual a x. Ah, desculpa. S de x igual a sigma x. Se igual a sigma de x mais 1, se x é maior que... igual a sigma de x mais 1, se sigma de x maior que j, Talvez. e sigma de x menos 1, não, x. Talvez sigma de x mais 1. Não? Você quando colocar aí esses... Exatamente, o quadrado está cortado em quatro pedaços, I e J, não? Aqui não faço nada. Sim. Aqui translação assim, aqui translação assim, aqui duas translações. Isso.
coloca sigma de x mais 1. Sigma de x mais 1. E assim, E assim? aí 2 vezes. Sim. Exatamente. Né? Então, temos que mostrar que, usando 2ij e linha j linha, Não, menos 1. menos 1. Mais um vezes está fora. Como é? Não. Claro, se puxa para arriba. No, pero él acá corre para la derecha. Sí, pero es sigma x más la j, quiere decir está arriba. Quiere decir empuja para arriba. Sí, esta flecha viene para acá. Entendí, hay un caso que está repitiendo. Está faltando el caso. Son sigma x. 4 casos. Tem 4 casos, né? Sí, y uno se está repitiendo. Primeiro caso aqui, que aqui nada muda. Aqui Puede ser que seja menos 1. pode ser, não? ¿No? ¿Más? Mais um, mas ali é fora. Esse é o caso do quadrante superior esquerdo. Não, se você quer olhar para onde vai esse aqui, na original esse não estava, então tem que procurar onde ia, aqui estava à esquerda, x menos 1. Mas esse é no caso x maior a... Sim. No. Ese caso está contado aquí. Está cambiando todo, Alejo. El caso ya estaba contado ahí en la esquinita. Aquel está faltando. Sí, claro, solo dice Qual? que corregiste a x en una y no tenías que corregirlo, ¿ves? Assim? Bueno, y te falta el más uno arriba. Assim? ¿Es más 1 o menos 1? É. Menos uno. Menos uno. Es Cuando menos adentro, uno. menos uno, sí. Menos 1 aqui? No. Ahí más Menos aqui Ah, e aqui. ok. Tá assim? Ok. Agora, temos que mostrar que 2... Agora, vamos fazer a mesma coisa com I', J'. E vamos mostrar que quando IJ diferente de I', J', as permutações são diferentes. Então, Quer que eu faça? então aqui temos 4 casos, agora temos 9 casos, né? Porque 9 situações. Né? Sim. É. Então daí para aqui tem que ser o mesmo, isso eu posso dizer. É, que nada mudou. Sim. Uhum. Ayuda es bienvenida, dice por la duda. No tenga Tá bom. vergüenza. Agora, o que acontece aqui? Ai, que mal. Esse não muda e esse vai para cima. Então não pode ser, não? Se tiver alguém aqui, acabou, não? As permutações S e S' não são as mesmas. Isso, só pode ter. Então, Então só pode ter aqui, aqui, aqui. aqui proibido, não? Sim, mas aqui sim, aqui sim, aqui sim. A conclusão é j igual a j'. Então, aqui proibido também, não? Tá, e aqui também. Não? Aqui também, proibido, E aqui proibido, proibido. E não, esse não. Então daí são o mesmo, né? Então, o que acontece Você aqui? tem que pegar esse pra aqui, daí O pra que aqui. acontece aqui? Hay que hacer la cuenta. Pasado es constante, o sea, ya probó que son diferentes. Por quê? No, porque no puedes tener puntos acá, ni acá, ni acá, ni acá. Ah. Pero puedes tener puntos acá. Então, o que acontece aqui? Hay que hacer esto, sigma x menos 1 más 1. É igual a sigma de x. Igual coso de x. Igual, o que é isso? Como você falou? Que letra é essa? Esta. Psi. Sim. O que é psi? Não sei qual que nome você colocou para outra. S. S. Oh, S, S linha. Esse aqui.
Aham. Não, sigma. Vamos. Que coisa, é impossível, não? Significaria que sigma de x menos 1 igual a sigma de x mais 1. Implicaria que sigma é uma translação por 1. Nesse pedaço, sigma tem que levar isto, é um intervalo invariante, não? Porque o elemento aqui não pode chegar aqui, não pode chegar aqui. Então, esse intervalo é levado nesse intervalo pela sigma. Mas uma permutação de um intervalo não pode satisfazer isso, porque o último sair vai sair do intervalo. Todo mundo concorda ou não? Então, de novo, né? Temos 4 possibilidades, 9 possibilidades. Temos lugares proibidos. Esse aqui proibido, proibido, proibido. Então, o único jeito é que sigma tem que levar este intervalo neste intervalo. Também você escreveu isto, que significa que sigma de x mais 1 é igual a sigma de x mais 1. Implica que sigma é uma translação. Sim, porque não pode ter tudo assim. Como? Sigma de x mais 1 não preserva o intervalo. Isto implica sigma de x é igual a cx mais uma constante. Tá bom? Sim. Mas não é possível. Uma translação não preserva o intervalo. Vai sair do intervalo. Não? Eu não lembro, assim, não sei o texto. O que não pode ter aqui? Sigma de I, J. Sigma de I mais 1, J mais 1. Aham. Sigma de I mais 2, J mais 2. Aham, ok. Isso aqui até que chega aqui. Até que... Como que é? Mais um, assim? Sim, mas coloca o laranja aqui. Falta um ponto. É uma bijeção, sigma. Sigma é uma bijeção deste intervalo neste intervalo. Tá Sim. bom? É uma bijeção. Precisa que seja um quadrado. Além do mais, tem que ser um quadrado, não? Sim. Além do mais, essa bijeção é uma translação. Porque sigma de x mais 1 igual a sigma de x mais 1. Ele está querendo dizer que a imagem tem que estar contida dentro do quadrado, mas se for translação, ela vai sair. Mas por que uma translação? Eu entendo Por quê? que se eu vou um para a direita, a imagem também. Isso é o que fala aqui. Sí, es una translación. Está A certo. imagen este intervalo no es el mismo intervalo, mas puede ser un cuadrado. Tipo, Esto aquí no es el mismo tamaño. Pega 2, 3, 4, Intervalo 5 do e leva intervalo. para 6, 7, 8, 9. Beleza? Qual o problema? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah! Aham. I, J. Não, porque isso na diagonal, não? I, J, I, J. Ah, não, sigma de, desculpa. Sigma de I, sigma de J. Isso. Y no tanto que será diagonal, sí. No, ¿qué cosa? La diagonal é quadrado. ¿De cuadrado grande? É pequeno, é pequeno. Só le unia aí. E... O S de J não podia estar abaixo do S de I também, não? Como que é? Eu acho que é mentira. Você, desse jeito, você agrega nessa permutação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Se você agrega uma a princípio, é o mesmo que agregar n mais 1 ao final. É da mesma permutação. Uhum.
Eu acho que o argumento do professor ainda é válido. Porque ali está olhando imagem em imagem. Ele está falando que a imagem do anterior, do posterior, é a imagem do anterior mais um. Isso. Então, como é que você vai comparando a imagem e aí você olha, olhando no X, uma hora ele vai ter que sair do quadrado. Você pega, igual o que você fez aí foi o seguinte, ó, você colocou 3i e olhou lá as imagens dele, mas na verdade você tem que olhar 3i e olhar o sigma dele e a outro lado da igualdade também. Você vai ver que uma hora ele vai ter que sair do quadrado. Vamos supor que esse veio 3, Certo? e não sei, sigma de 3 igual 5. Isso. Esse daqui é, não sei, 7. Sigma 7 é 9. Bastava fazer 3 de 3, é 3, 4, 5. Depois a imagem de 3, 4, 5. Aí quando você fosse calcular a imagem deles, olhando a relação sigma de x menos 1 mais 1 e sigma de x, Essa relação implica que sigma de 4 é 6. Aí sigma de 5 é 7. Sigma de 6 é 8. Sigma de 7 não. Então pega esses 4 aqui. Sim. Que pode fazer o que você quiser. E aqui também. Esses não tem que ser quadrados. Este sim. Aqui pode fazer, não sei, cima de 1, 2, cima de 2, 1, não sei. Aham. Joga. sim. Bom, então eu não sei. Aí só tá, no caso aí Eu você já- tá dizendo que na verdade não é só uma aproximação, aqui é só interessante. Isso. Ah, hoje de manhã eu falei, hoje de manhã eu pensei, talvez seria um bom exercício fazer isso, mas eu não sei fazer. Aham. Então vocês acham que a resposta depende da sigma? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que, nesse caso, eu acho que está bem. No caso da progresión creciente, esa solución, acho que está bien. N más 1, N más 2, sobre 2. Acho que está legal. Não estou tão seguro, mas o que mais caso. Uhum. Porque você, o problema aqui, quantos problemas tem que ver com as subsequências crescentes, totalmente crescentes, os intervalos totalmente crescentes. Assim que depende da permutação. Se você não tivesse intervalos crescentes, esta permutação está legal. Por exemplo, no caso da permutação n-1, Concordo. você tem exatamente n más 1 quadrado, n más 1 al quadrado forma a solução. Bom, acabou. Não, mais uma coisa para lembrar. Nós já fizemos o exercício de mostrar que uma permutação que não contém 1, 2, 3 é a mesma coisa que a união de duas decrescentes. Alguém poderia me lembrar como que faz a demonstração? Em caso que seja útil amanhã. Então, temos uma permutação que não contém 1, 2, 3 e queremos mostrar que essa permutação é a união de duas sequências decrescentes. Então, tinha aquele conceito de esquerdistas, um esquerdista e alguém,
que é menor que todos aqueles que estão à esquerda deles. Né? E, mais ou menos claramente, né, os esquerdistas estão decrescendo. E o que acontece no complemento dos esquerdistas também é decrescente, com a hipótese que não tem 1, 2, 3. Então, se não tem 1, 2, 3, é a união de duas sequências decrescentes. E, reciprocamente, né, se a união de duas sequências decrescentes não contém 1, 2, 3, porque 3 elementos, 2 deles estão na mesma sequência e seria decrescente. Né? Então, é uma coisa fácil. União de 2 decrescentes é a mesma coisa que não conter 1, 2, 3. Ok, mais um comentário. Estava olhando ontem no Mathematical Reviews. É uma coisa incrível, né? Esse assunto da combinatória de sequências tem muitas novidades recentemente. Por exemplo, alguns meses atrás, alguém entendeu. Nós falamos de sequências com pilhas, né? Alguém recentemente entendeu o comportamento de 2 pilhas. E já é um paper muito recente, não? Ainda não publicado, bastante complicado. Não? E eles entenderam exatamente quais são as permutações que podem ser ordenadas usando 2 pilhas. Então, agora falta 3 pilhas. Tá bom, então amanhã às 10. Da computação, né? São papers complicados, não? Foi um mês passado. Tá bom, até amanhã.